Sabe, quando eu fui chamado para ministrar sobre um tema, algo, veio essa palavra shalom, antes de ser mostrado na igreja. Falei, uau, é de Deus. É Deus, como diz, é Deus purinho. Sabe, eu comecei a entender, essa palavra shalom, muitas vezes nós tentamos que é paz. Mas a paz que excede todo entendimento. É isso que Deus tem preparado para você, querido. Mesmo aquilo que você não entende, Deus vai começar a gerar paz. Aquilo que está tudo bagunçado, Deus vai começar a gerar paz. Isso é shalom. O shalom também fala que é ausência de necessidades. Nós falamos aqui, né? Que shalom é nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. E o tema dessa noite é: seja organizado. Como está a sua casa? Sabe, quando eu falo sobre isso, logo vem em mente o quê? Limpeza da casa, né, mulheres? Vejam, ó, o que tem comprado a faxina, qual o produto de limpeza para comprar, o que está faltando. Aí no final de semana os maridos ajudam a fazer faxina, amém, maridos? Porque quando nós falamos em casa organizada, naturalmente falando, é uma limpeza. É uma faxinão, não é assim? E faxinão dá trabalho, não dá? Muito trabalho. Uma casa, naturalmente falando, para você manter ela organizada, ela limpa, tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando, precisa o quê? Fazer as manutenções. É uma vez por mês? Você imagine só a sua casa, querido, fazendo a sua manutenção uma vez por mês. Vai todo dia, faz sua janta, faz seu almoço, deixa largado, dá nada. No outro dia você faz a mesma coisa. A roupa vai amontoando lá no cantinho do cesto. Fica bom? É uma casa que tem o prazer de fazer parte dela? Não. Precisamos manter ela limpa e organizada. E quando nós entramos no nível espiritual, vem algo para mim e para você falando o quê? Como está a minha casa? O que está faltando? O que está fora do lugar? O que está quebrado? Nós precisamos colocar em prática isso, shalom, do modo colocando a nossa frente, o Senhor. Sabe, eu peguei sobre isso. Abra comigo em 2 Reis. No capítulo 20. No versículo 1. Quem achou, diga amém. Escutei. Quem achou, diga amém. Amém. Que alguns estão procurando. Hoje é tão mais fácil, né? Você pega o celular, tu já clica ali. Eu sou ainda na Bíblia de papel. Eu gosto de pegar a minha Bíblia de papel. Mas não estou falando que é errado pegar a sua Bíblia eletrônica, querido. Eu começo a navegar na Bíblia eletrônica, começo a pegar outras versões, linguagem de hoje, linguagem King James, eu começo a viajar, sabe? Eu começo a me entregar naquele versículo de um jeito e começa daqui a pouco a contar uma hora e meia num único versículo. É bom isso. Aqui vai falar um pouquinho da história do rei Ezequias. Acho que alguns já conhecem essa história. Naqueles dias, na versão revista atualizada, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E não para por aí. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor.
Ou seja, imediatamente ele orou, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com interesse de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia e subirá à casa do Senhor. Acrescentarei a teus dias 15 anos e das mãos do rei da Assíria te livrarei, e a ti e a esta cidade defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Dize mais, Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e puseram sobre a úlcera e recuperou a saúde. Deixa aberto sua Bíblia por aí. O rei Ezequias, ele estava com uma doença, vamos pensar, uma doença incurável, naturalmente falando. Uma doença mortal. Ele estava com úlceras abertas. E detalhe, ele estava passando um perrengue. O que era isso? Estava tendo uma luta contra o rei da Síria. E ele sabia que aquela luta ele não ia conseguir vencer. Aí no meio do caminho, Deus manda o profeta Isaías falar para ele: olha, tu vai morrer. Ou seja, que tipo a piorar? Mais nada. Quantas notícias ruins chegam para suas mãos? Quantas coisas chegam ruins para todos os dias? Olha, isso não vai dar certo. E quanta notícia de doença chega na tua porta. O mais interessante é que ele chegou, quando ele recebeu essa palavra do Senhor, ele chegou imediatamente, ele pôs na parede o seu rosto e orou. Ele não ficou se lamentando. Ele ficou se lamentando? A palavra não fala que ele não ficou se lamentando. Ele foi, pôs seu rosto e orou. E começou a clamar ao Senhor. Senhor, eu fiz como era reto ao seu chamado. Eu fiz aquilo, eu fiz o outro e chorou. Ao ponto que Deus escutou a oração dele. Olha aí, gente, pega essa. Ouviu o clamor e falou: Isaías, volta lá. Ele buscou a minha face. Mesmo ele não fazendo tudo certo como estava acontecendo lá atrás, ele fez a coisa mais certa agora. Ele creu e reivindicou algo que veio de mim. Vida. Então vai lá e acrescenta 15 anos a mais para ele. E quando Deus abençoa, ele não abençoou de qualquer jeito. Ele deu uma obra completa. Ele sabia que aquela luta contra o rei da Síria ele ia perder. Deus fez o quê? Deu a vitória para ele por completo. Deus essa noite está dando uma vitória por completo para você, querido. Mas interessante que, o que Deus falou para ele na primeira parte, quando Isaías falou? Põe a tua casa em ordem. É forte isso. Todos os dias Deus fala através do Espírito Santo para mim e para você, como está a sua casa. Como está a sua vida espiritual. Como está a sua comunhão comigo, filho. Como está o seu dia? Compartilha comigo, filho. Está precisando de algo? Compartilha comigo. É isso que Deus quer para mim e para você, querido. Ele quer que nós sejamos íntimos dEle. Ele sabe que você está precisando, mas Ele quer ouvir da sua boca. Ele quer ouvir da sua voz. Escutar: o meu filho está clamando. O meu filho está pedindo. Mas mesmo assim, naquele momento, Ezequias, ele não entendeu o que era colocar a casa em ordem. E muitas vezes nós não entendemos também como é colocar a casa em ordem. A casa em ordem não é como eu falei, não é somente fazer a faxinão da final de semana, aí ficar a semana inteira sem fazer nada, só a casa deixar largada. Colocar a casa em ordem é manter conectado
a direção de Deus em todo o tempo. É ouvir a voz de Deus e obedecer. Será bem-sucedido em tudo que fizeres. Está na palavra. Mas muitas vezes no meio do caminho há uma pedra. No meio do caminho há uns tropeços. Mas como que eu faço? Eu preciso me levantar e pôr-te em pé e me organizar. É isso que Deus quer para mim e para você esta noite, querido. Mesmo naquele momento ele não entendeu. Ele ficou mais 15 anos somente fazendo coisas. Mas ele não entendeu. O que Deus quer exatamente isso? Põe tua casa em ordem, põe a sua vida em ordem, para que sua descendência seja abençoada. Você lê todo esse capítulo inteiro, ele vai mostrar exatamente ao que era para Deus, ele para ter feito através da palavra de Deus. E ele não fez. E logo que ele morreu, querido, quem substituiu ele foi o Manassés, o filho dele. Manassés ele tinha 12 anos. Foi o rei que manteve. Mas a Bíblia fala que Manassés, ele foi um rei pior que o pai. Não estava no caminho reto do Senhor. Naquela época eles adoravam a dois senhores. Muitos adoravam Baal, criavam a estátua de Baal na entrada de Judá, onde que ele era o rei. E muitas vezes não pediam as direções de Deus, pediam direções a outros deuses. E Manassés fez as mesmas coisas que o pai fazia. O mais interessante é que Manassés, se percebeu pela matemática, Deus deu 15 anos a mais para Ezequias. E o filho, Manassés, já tinha 12. Então, pela matemática, ele nasceu no período onde que Deus mandou ele organizar a casa. Ou seja, era para ele dar direções boas, a descendência seja frutífera. E ele não fez. E o que eu quero dizer para você, querido, essa noite? Começa a gerar coisas que possam levar a sua família a ser um canal de bênção para mais gerações e gerações. Não é aquilo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, é você fazer, faça o que eu digo e faça o que você faz. Seja exemplo em casa, exemplo no seu trabalho, exemplo para onde você está andando, você sendo referência naquilo que você faz. Isso faz parte de ser organizado. Organizando a minha e a sua vida é isso. E mesmo assim, Manassés ele não fez. E logo depois, Manassés morreu, veio um outro rei, que era o irmão dele, que era o filho dele, é Amós. E fez as mesmas coisas que Manassés fez. Não fez nada reto ao Senhor. Ele tinha 22 anos. Ou seja, estava multiplicando coisas que não agradavam ao Senhor. E Deus não quer isso de nós, que multiplicamos coisas ruins. É ao ponto, sabe, queridos, que eu tenho a minha filha mais velha e a outra mais nova, que ela falou, pai, eu quero fazer a mesma coisa do seu trabalho, a mesma coisa que você faz. Eu quero me formar em tal fisioterapia para fazer exatamente o que o seu trabalho faz. Eu quero continuar aquilo que você começou. Ou seja, você está sendo exemplo. É você, seu filho, olhar em você e falar, eu quero ser igual a ele. Não pode ser o testemunho de falar, não, eu não quero ser igual ao meu pai, porque o meu pai fez isso, eu não vou fazer. Seja um benção, querido. Seja referência na sua família. Eu não estou falando só pai, marido e esposa, não, estou falando de filhos também. Filhos, vocês são a herança do Senhor. Para ser herança do Senhor, tem que fazer o bem. Tem que organizar sua casa desde cedo. Amém. Aí continuou com a descendência dele. Continuou a geração de Ezequias. Detalhe, eles são da descendência de Davi. Deus falou, olha, o teu pai, Davi,
A descendência dele era Davi. E não entenderam o que era. Uma coisa que eu falo, precisamos deixar legado. Legado de bênção. Um legado onde que pessoas vão enxergar, opa, esse é o legado que eu vou fazer cumprir. Sabe que uma coisa que eu lembro de manter organizado, eu lembro de Marta e Maria. Onde Marta estava organizando a casa, não se preocupando com o que ela estava enxergando era organizar naturalmente. E muitas vezes nós queremos fazer no automático as coisas de Deus. Queremos fazer a faxina do nosso jeito. Olha, Deus falando, escuta a minha voz. Eu que te dou direção. Não é pela sua força, não é pelo seu entendimento, mas sim pela minha palavra que eu estou lançando em você. Ouvir a minha voz e obedecer. E Marta não entendeu aquilo. Que a boa parte era Jesus. E quando nós entendemos que, por ser organizado, entender que a boa parte é o Senhor, eu coloco como a minha referência, o meu legado vem de Deus. E eu vou seguir a Ele. É isso que Deus quer de nós, querido. Para ter uma vida de shalom, para ter uma vida que nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, eu preciso me organizar. Eu preciso ter a minha referência. A minha referência é o Senhor. E muitas vezes usamos referências naturais. Eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Você pode, é lícito fazer as coisas, querido. Mas quando nós fazemos na direção de Deus, tudo vai bem. Amém. E é desse jeito que as coisas acontecem. É por isso que muitas vezes as coisas começamos a fazer algum projeto, alguma coisa, e no meio do caminho não deu certo. Aí você começa a pensar, o que eu fiz de errado? Ou só comigo aconteceu isso? Não. Precisamos entender qual é a voz de Deus, qual é a direção de Deus. Mas como que eu entendo isso? Tendo mais intimidade com Ele. E voltando um pouco da história de Ezequias. Aí logo depois que teve Manassés, teve Amós, aí veio o rei Josias. Esse sim estava reto aos olhos do Senhor. Ele fez o quê? Tirou todos aqueles deuses de adoração, mandou derrubar tudo aquilo e começou a chamar o sumo sacerdote, começou a chamar os profetas para ter direção de Deus para as coisas. O mais interessante que me chamou minha atenção nesse texto, querido, que Josias, quando ele começou a reinar, ele tinha 8 anos. Falei, uau. E com 8 anos ele soube organizar a casa, ele teve a direção de Deus. O que eu estou fazendo? Com a minha idade, não vou falar a minha idade, com a minha idade, que eu estou pouco, passou 200, e eu não estou obedecendo, não estou ouvindo a voz de Deus. E aquele menino com 8 anos obedeceu. Eita Jeová, eu preciso me consertar, eu preciso me ajustar. E ele fez o que estava reto aos olhos do Senhor. E Deus começou a prosperar aquele lugar. Mas naquela época, aquele momento de transições de gerações, Judá era um perrengue só. Faltava tudo, era muita guerra, era muito assim, faltando alimento no povo. Eles não tinham o que comer. Passavam sempre aquelas lutas. E muitas vezes, queridos, passamos por lutas que não são nossas, por falta de organizar a nossa vida espiritual. Nós temos que começar a observar o que eu estou fazendo de errado. O que eu preciso mudar. Eu preciso mudar algo. Sabe que todos os dias precisamos ajustar, todos os dias precisamos fazer essa manutenção dentro de nós, todos os dias precisamos ajustar nosso coração. Muitas vezes acordamos meio assim, meio triste, meio cabisbaixo. Aí lá vem aquela seta do Satanás lá, naquela mensagem do celular para você. Aí você fica mais para baixo ainda. Ou você está esperando uma mensagem de alguém e a pessoa não manda a mensagem para você. Aí você fica mais furioso ainda. Precisamos nos ajustar. Coração limpo. Coração disponível para o Senhor.
Aí que me chamou a atenção sobre isso, porque o rei Josias, todos os outros reis, eles reinaram por pouco tempo. Um reinou 15 anos, outro reinou 20 anos, outro reinou 10 anos, e rei Josias reinou por 35 anos. E fazendo do começo ao fim. Uma coisa que a Bíblia fala também, que o rei Josias, com seus 8 anos de idade, ele fez reto aos olhos do Senhor. Ele não desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele seguiu em frente. Falei, uau. Com 8 anos, com esse entendimento, você imagina se ele tivesse mais velhinho, sendo guiado por Deus. E muitas vezes, as visões, as direções, muitas vezes ficam meio turvas para nós. Do mesmo modo, quando você entra no seu carro no meio de uma chuva dessa, o corpo é tudo quente, fica o quê? Fica tudo embaçado. Aí você liga o ar no seu carro para começar a ter melhor visão. E Deus essa noite está querendo que você melhore a sua visão perante Ele. Para você começar a enxergar as coisas novas, as boas novas de Deus para você. Amém. Aleluia. Quem está com a sua Bíblia aberta? Sabe, amados, quando o rei Ezequias, ele recebeu essa promessa de Deus, falando que ele ia aumentar os seus dias, seus mais 15 anos a mais, aí ele ficou com dúvida ainda. Ele não entendeu que quando Deus fala, Deus cumpre. E ele falou, mas como que eu vou saber que Deus está fazendo isso para mim? Como que vai acontecer isso? Aí Deus falou, pega um emplasto de figo e põe na sua ferida e vai sarar. Mas como que eu vou saber que eu estou curado ou estou sarado? Amados, Deus vai mover coisas a seu favor. Ele faz mover situações a seu favor. Naquele momento Deus fez o quê? Parar o sol. É louco isso. Fez parar o sol para criar uma sombra para ele. Quando acontecesse isso, era a resposta de Deus para que ele colocasse em pé e continuasse seguindo. Pode continuar sua Bíblia aberta ali, que ele vai estar falando ali. No versículo 8. Ezequias disse a Isaías, qual será o sinal que o Senhor me curará? E que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isto a parte do Senhor, como sinal ele cumprirá a palavra que disse. Deus cumpre a sua palavra todos os dias para você, querido. Ele cumpre. Aquilo que ele falou está feito. Ele cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se a sombra 10 graus, ou retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém não aconteça antes, retrocessa 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez, olha lá, fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Ou seja, outras versões falam que o sol parou e houve-se uma sombra direcionando para Ezequias. Você imaginou Deus mandando parar o sol a seu favor? Deus mandando parar situações a seu favor? Deus mandando aquele juiz que aquele documento está faltando, assinado de qualquer jeito porque é a seu favor? Deus mostrando para o encarregado do seu trabalho para que possa melhorar seu salário, tocando nele e falando para ele, mesmo ele sendo ímpio? Quem crê nisso? Eu creio sempre nisso. É o sobrenatural de Deus acontecendo. Mas que possa acontecer isso, eu preciso orar e crer. Ele fez isso, mesmo ele fazendo toda aquela coisa errada, ele orou e clamou ao Senhor. E aconteceu. Sendo organizado. Naquele momento ele também não tinha entendido tudo isso. Essa noite eu quero que você entenda. Precisamos nos organizar. Organizar nossa vida financeira. Organizar nossa vida
nossa vida sentimental. É nos organizar nosso dia a dia e também organizar nossa casa. Uma coisa que eu sempre falo, uma casa natural que eu falando, uma casa organizada, uma casa limpa, você mostra como você é em espírito. Forte, mas é real. Quanto mais organizada a sua casa, você tem o prazer de estar nela. Não é assim? Quando você faz toda aquela faxinona, você está cansado, mas você começa a olhar, nossa, tudo que eu fiz. Olha que lindo que está tudo limpinho, tudo organizado. Tudo não está nada fora do lugar. Não é bom ver isso? Cientificamente falando, querido, uma casa organizada, ela traz, uma das estudos falou que te traz paz. Eita, shalom. Casa organizada traz paz em todo tempo. Até peguei essa anotação do estudo, que eu vou pegar para vocês. Aleluia. No estudo científico de Harvard, mostra quais são os benefícios de ter uma casa sempre arrumada e limpa. Reduz a ansiedade, mantém baixo nível de estresse, permite descansar melhor, contribui para você se exercitar. Olha aí, crossfit em casa, mexendo os móveis para lá e para cá. Prazer, satisfação, bem-estar, favorece a criatividade, eleva os níveis de felicidade, promove convívio. Uau! E no final, aí escreve bem grande, transmite paz. Um estudo científico mostrando como trazer shalom para sua casa. E vamos colocar para o espiritual isso. Tenha comunhão com a sua família. Tenha um tempo de comunhão com os seus filhos. Tenha esse convívio. Tenha um tempo de comunhão com a sua esposa. Muitas vezes você está tão acostumado a criar no automático que chega em casa, passou o horário, está cansado do trabalho, você quer sentar e fazer mais nada. Muitas vezes precisamos ter esse convívio com a nossa família. Você pode estar dentro da sua casa, mas você não tem convívio nenhum. Isso é organizar a casa. E se você não tem convívio com a sua família em casa, eles vão buscar fora. Se você não tem essa comunhão em casa, vão buscar fora. Qual a sua referência? É você. Isso é ter uma casa organizada, querido. Não sei se você já foi em alguma casa, você não precisa falar nome, não precisa nem lembrar. Quando você está saindo da sua casa, você deixou tudo organizado, você é limpo, você é organizado, você gosta da sua casa limpinha. Aí você sai da sua casa, eu estou indo visitar um irmão na casa dele, me convidou para a casa dele. Glória a Deus. Aí você chega lá na casa do irmão, você tem que começar a entrar na porta e começar a desviar das coisas, né? Aí você entra dentro da casa, aquela coisa tudo fora do lugar. Aí você fica até com medo onde vai sentar, né? Não é assim? Mas agora ao contrário, você vai na casa do irmão, é tudo organizado, tudo cheiroso, você tem o prazer de ter o convívio. Pode convidar para sua casa, viu? Tomar um café, uma janta, um almoço. É ter o convívio, o prazer. Não é bom isso? Não é agradável? Você sente vontade de voltar, não é assim? Agora, quando ao contrário, você chega em casa lá, você viu, mulher? Nossa, olha o jeito que estava aquela casa, misericórdia. Ainda bem que em casa não é assim. Né? E começa a mostrar defeitos. Muitas vezes é um alerta para você não desviar nem para a direita nem para a esquerda, e sim fazer com excelência as coisas no seu lar. Sabe como muitas vezes quando acontece isso, é para Deus estar mostrando para você, querido, que está dando certo. Tudo vai bem para você. E muitas vezes você vê uma casa melhor que a sua, você começa a olhar, nossa, em casa não é assim, eu podia melhorar. Não é assim? Nossa, que essa organização da casa dela foi muito melhor que a minha. Eu vou fazer assim também.
Do mesmo modo, nós temos referências espirituais de ministros. Nossa, eu quero ministrar igual aquele ministro, eu quero louvar igual a Camila. Aquela singeleza de coração que começa a fluir, 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 fluir mais. Sabe, querido, você tem que ter essas referências, sim. Mas a primeira referência nossa é a nossa família. No seu lar. É ter referência. Amém. Em Filipenses 4,19 ele fala o quê? Que o meu Deus, o seu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas. Qual a sua necessidade hoje, querido? O que você tem buscado? Muitas vezes no seu dia está tão bagunçado, está tão desordenado, que você não sabe nem qual o caminho que você vai seguir. Muitas vezes o crente ele pode ser um crente fervoroso, está fazendo tudo aqui, mas em casa é uma bagunça. Uma vez eu escutei um testemunho de um jovem, eu estava atendendo na clínica e falou, olha, meu pai são pastores. Ou você vai na igreja? Não, eu não vou. Mas por quê? Meu pai é uma coisa na igreja e quando está em casa é outro. Falei, nossa, vou falar o quê? Referências erradas. Mas precisamos transmitir um legado que vem da fonte de Deus. Ele vai começar a fluir mais e mais. Aí vou começar a ter os seus filhos, a sua parentela, ter vontade de ir na igreja, vontade de servir a Deus, porque você está sendo um exemplo poderoso. Isso é organizar a casa. Quando fala que o Deus há de suprir todas as nossas necessidades, muitas vezes a necessidade nossa não é financeira. A necessidade nossa é uma coisa mais pessoal, mas uma coisa íntima. Algo que, muitas vezes, a necessidade da minha esposa, da sua esposa, é a necessidade de você falar mais. Você conversar mais. Muitas vezes, a necessidade do seu filho é você ter contato com ele. Isso é organizar a casa. Amém. Aleluia. Aleluia. Uma das coisas que fala nesse versículo de Filipenses 4,19, que a Bíblia fala que há de suprir. Isso me chamou a atenção, porque quando você pega a conjugação do verbo em relação de há, é de haver, de ter, de conceder. Ou seja, Deus está colocando a prova a própria palavra dele. Ou seja, ele está colocando para mim e para você o caráter dele. O caráter dele, ele vai fazer. Ele já fez e vai fazer o quê? Suprir todas. Todas, querido. Então, ou seja, Deus está falando assim, filho, confie no que eu estou falando. Creia no que eu estou falando. Se organize. Se organize comigo. Fale comigo. Se alinhe comigo que eu vou fazer suprir cada uma das suas necessidades. Sabe que muitas vezes nós estamos com uma bagunça financeira porque não sabemos nos organizar. Muitas vezes estamos com bagunça sentimental porque muitas vezes não temos diálogo. Não temos o jeito de falar. Muitas vezes quando vai falar, vai meio truculento para falar. Se organize. Muitas vezes Deus está falando para você, olha, se entregue. Tira um tempo comigo. Organize o seu tempo. Meu tempo está tão corrido, meu trabalho está tão corrido. Eu começo a trabalhar cedo, e tem a noite, eu estou cansado, eu estou tão cansado que eu quero só dormir. Aí você olha no final do mês, lá na sua rede social, o quanto de tempo que você gastou no celular. Mais de 40 horas, 50 horas de celular. Você não tem tempo? Teve tempo. Se organize. É organizar o tempo. Organizar o nosso tempo de comunhão não só com nossos entes queridos, mas comunhão principalmente com o Senhor. Sabe que Ele quer da minha e da sua obediência a Ele. É para Ele, querido. Isso que tudo que eu estou falando serve para mim. Eu preciso todos os dias me ajustar. E todos os dias nós falamos todos os dias que temos que organizar a nossa casa. Tem que fazer as manutenção da casa. Muitas vezes
A esposa fala, marido, tem que trocar a lâmpada, tem que fazer tal coisa. Deixa aí, depois eu faço. Passa 1 mês, 2 meses, e aquela lâmpada continua daquele mesmo jeito. E não trocou. Aí pede outra coisa e não faz. Vai chegar um ponto, marido, a esposa não vai pedir mais nada. Ou vai ter que contratar um marido de aluguel para fazer no seu lugar. Misericórdia. Trocar uma lâmpada, querido. E acontece isso, querido. E Satanás está pronto para fazer exatamente isso. Entrar nessas pequenas coisas, criar uma discussão, criar um desprazer, não vontade de ficar lá em casa, e não ter vontade de ter comunhão em casa, por falta de organização. Estou falando naturalmente falando, querido. E as coisas vão começar a acontecer. Agora não, eu começo a ser proativo com as coisas na minha casa. Está faltando alguma coisa, eu vou lá ajustando. A mesmo que você não saiba fazer, procura quem faça e vai lá e corre atrás. E a esposa faz a mesma coisa, mantém tudo organizado. O que vai acontecer? Os seus filhos vão enxergar em você que você é organizado e vai começar a fazer as mesmas coisas. Vai ser organizado na escola, vai ser bem sucedido na sua faculdade, porque houve referência em casa. Poderoso isso, querido. Que quando nós entendemos que as coisas naturais, ela envolve o espiritual. Eu lembro de algo que um ministro falou que quando nós começamos a enxergar Deus no horizonte, nós fomos limitados. Você começa a enxergar com seus olhos naturais, você se limita a um ponto. Mas quando eu conecto com o Senhor no vertical, olhando para Ele, as coisas começam a acontecer no sobrenatural. A organização vem dEle. O poder vem dEle. A direção vem dEle. Não queira fazer tudo com os seus braços, querido. Não queira fazer tudo as suas decisões somente com a sua decisão natural. Naturalmente falando, nós podemos decidir muita coisa. Mas quando nós conectamos as nossas decisões com Deus, Ele vai abrir portas onde não tem portas. Ele vai escancarar portas. Ele vai começar a assinar documentos onde não era difícil de assinar. Por quê? Você ouviu a voz de Deus e obedeceu. Sendo organizado. Mas é interessante que na Bíblia, de todas as direções de Deus, era com alguma coisa assim, olha, vai e faça. Quando Deus escolheu Abrão para ser o pai das nações, Ele falou, Abrão, larga a tua parentela e vai para o lugar que eu te mandei, a terra prometida. Ele fez isso? Não. Quando é parentela, é parentes. Quem entende isso? Ele levou o sobrinho dele com ele no caminho. E todo mundo sabe da história. Mas Deus deixou bem claro, direções, ou seja, Deus é organizado com as coisas, querido. Se Deus é organizado, por que não podemos ser organizados? Para a criação do mundo, Ele foi organizado, passo a passo. Direções. E Jesus também, referência. Jesus, quando curava as pessoas, Ele falava, o que Ele falava primeiro? A tua fé te curou. Ou vai e não peques mais. Vai para o lugar que eu te mandei. Ou seja, Jesus sempre tem uma direção exata. Ele não fala assim, olha, se quiser você vai. Se não quiser você não vai. É assim que Deus faz? Não, direções. Ou seja, a palavra dele que ele lança tem organização. Mesma coisa quando nós éramos pequenos, ou sua mãe e seu pai falam, ó, não vai por aqui que senão você vai se machucar. Aí como é criança teimoso, você vai lá e faz. O que acontecia? Se machucava. O que a mãe falava? Eu te falei que ia se machucar e se machucou. Uma coisa que Deus fala para mim e para você, olha, eu te falei. Não era para fazer isso. E nós se machucamos no meio do caminho. E Deus, Ele quer nos
Abraçar. No mesmo modo, nossas mães, naquele momento que se machucou, vai lá, cuida do machucadinho. Antigamente tinha metiolate, né, que ardia. Hoje não arde mais. Tem graça. Né? Antigamente metiolate ardia, que eu via aquele vidrinho de metiolate, eu saía correndo. Não era correndo do medo da mãe, é medo de arder aquele negócio na perna. Hoje as criançadas têm medo daquela e não arde nada mais daquilo. Olha como Deus é bom. Né? Quem passou por essa fase que metiolate ardia? Ardia, parece que estava arrancando a alma. Aquele negócio. Como doía aquele negócio? Não sei o que tinha naquele negócio. É mistura de álcool com fogo. E hoje, as mães cuidavam, ia fazer aquilo. Meu pai já era um pouco mais duro. Olha, se você se machucar, você apanha em cima. Aí quando eu acontecia perto do meu pai, eu segurava meu choro, mesmo por dentro chorando, secava o olho para não chorar, só para ficar na frente do meu pai. Não aconteceu nada. Quantas vezes ficamos assim no Senhor? Não precisa, Deus. Deixa eu fazer do meu jeito. E segura o choro e querer fazer do nosso jeito. Deus falou, filho, abre o teu coração. Você abre para mim. Eu que organizo para você. Eu curo suas feridas, eu saro tudo. Venha para perto. Eu cuido das suas feridas. Eu ajeito o caminho. E no momento oportuno eu vou abrir as portas sim. É assim que Deus faz para nós, querido. E queremos para ontem as coisas acontecendo. E Deus falando para mim e para você, enquanto não nos organizarmos, nada vai acontecer. Quando eu falo organizar, querido, não é só espiritualmente falando, não. Para que muitas vezes possa a Deus derramar das bênçãos sem medida em nossas vidas, precisamos nos organizar mentalmente, naturalmente, com as coisas, é organizar financeiramente. Porque não adianta não você ter 10 cartões de crédito nas suas mãos, não é benção não, é cilada. Se você tiver 10 cartões na sua mão, aí está com limite, cada um tem 15 mil para você gastar. Misericórdia, quem tem cartão Black Suprema, Hard, né? Aquele cartão hoje, antigamente era uma luta para ter um cartão desse, querido. Você tinha que quase comprovar o seu tipo sanguíneo para ter um cartão de crédito. Não era assim antigamente? Tinha que ir lá no banco, fazer uma declaração, mostrar quem que era o fiador para ter um cartão de crédito. E hoje, o cartão chega de graça nas suas mãos. Você tem que até rejeitar o cartão. Aí muitas vezes a pessoa, sem obediência, sem organização, desbloqueia aquele amadinho de cartão. E vai fazer o que com o cartão desbloqueado? Estou pagando. E vai usar. Mas ele recebe um salário mínimo. Tem um cartão de 5 mil reais. Vai acontecer o quê? Dívida. Mas é benção. Deus não está me abençoando com cartão, não, querido. Deus não abençoa assim. Ele abençoa abrindo portas. Abençoa multiplicando aquilo que está em tuas mãos. Amém. Então, financeiramente, nós precisamos todos... Eu tenho o costume de sempre pedir direções de Deus, até mesmo para comprar uma coisa simples. Eu quero comprar... Nós temos um costume em casa, de quando vai comprar alguma coisa mais grande, uma geladeira ou outra coisa, ter concordância. Pode comprar? Já fizemos os cálculos, ver se pode. É importante fazer isso, querido. Ser organizado naturalmente falando... É importante para crescer, para ter convívio, para ter paz, para ter a abundância do Senhor. Eu falo hoje isso com convicção porque há muito tempo atrás eu não tinha essas direções financeiras. Eu era meio bagunçado financeiramente. Porque tinha muitos cartões na minha mão, era fácil. Aí começava o quê? Para pagar o cartão, tinha que fazer empréstimo. Sem direção. Aí fazia outro empréstimo para pagar o outro. Então isso serve para mim e para você como um alerta. Precisamos nos organizar para que Deus possa abençoar em todas as áreas das nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, queridos.
Aleluia. Mas eu não sei qual que é o seu problema, eu não sei qual a sua necessidade. Eu não sei o que está faltando, o que precisa, o que está quebrado, precisa ajustar. O que está fora do lugar, que precisa colocar no lugar. Do mesmo modo que o rei Ezequias clamou ao Senhor, Deus aumentou a sua vida mais 15 anos. O que Deus pode fazer por você, querido? O que você está precisando? Qual que é a sua necessidade? Do mesmo modo que aquele rei, ele orou, clamou ao Senhor, chorou na presença de Deus e ele ouviu. O que você tem clamado? Você está crendo naquilo que você tem clamado? Que a nossa oração, querido, para ser correspondida, para ser respondida pelo Senhor, nós precisamos orar, crer e seguir em frente. Nem nos vieram nem para a direita e nem para a esquerda, e sim fazendo aquilo e crendo. Sabe que as coisas de Deus não é assim de qualquer jeito. Quando Deus te abençoa, Ele dá direções para você. Olha, vai filho, siga em frente, que eu estou contigo. Ele não manda para você ficar parado. Do mesmo modo que a Bíblia fala que em nós vai fluirá rios. Ele não falou um rio. Rios de águas vivas. Está no plural. É muito. É isso que Deus faz para você essa noite. Qual que é a sua necessidade? Ele há de suprir a sua necessidade. O que está te faltando? O que você está precisando? Qual a necessidade, seja ela financeira, que estamos falando, seja ela sentimental, seja ela no seu trabalho, ou que seja assim, puxa, tem que pagar meu carro amanhã, não tem como. Deus há de suprir. Há de suprir, querido. Seja ela de saúde, se está precisando de uma cura sobrenatural, Deus vai fazer sim. Mas precisamos ter o tempo de esperar nele. Os que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? São como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como no começo eu falei, querido, precisamos deixar um legado de paz, um legado de vida eterna, um legado ao ponto de sermos referência aonde andamos. É ser referência aonde você está trabalhando, ao ponto de todo mundo solicitar o seu serviço, porque o seu serviço é com excelência. O seu trabalho é com excelência, você não vai ter mais tempo para fazer outra coisa, porque as pessoas estão te chamando para fazer mais e mais. Aquilo que você tem que fazer, querido, faça com excelência sim. Isso é ser organizado, sim. Faça o melhor dentro da sua casa. Faça o melhor, marido. Faça o melhor, esposa. Faça o melhor, filho. Eu te garanto que vai ter paz na sua casa. Eu te garanto que vai ter prazer na sua casa. Porque aí Deus reina. Você começa a dar liberdade para que Deus possa entrar no seu lar e fazer morada. Ah, mas eu sou crente, eu creio em Deus, Deus faz morada na minha casa. Muitas vezes Deus fica tão espremido com os fatos acontecendo na sua casa, fica tão apertadinho o espaço que Deus tem na sua casa, que Ele é o último lugar que você vai buscar. Deus quer o quê? Está espalhado, está correndo na sua casa, está correndo dentro de você, está fluindo nos seus filhos, sendo bênção, querido.
Como eu falei, não podemos mais olhar no horizontal o Senhor, e sim olhar no vertical a Ele, para Ele que vem todas as coisas, que é dele que vem todas as coisas. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe o que você está precisando. Ele sabe nos mínimos detalhes aquilo que você precisa. Ideias novas chegando. Estratégia chegando. Estratégia sobrenatural. Algo que você achava que era de um jeito, Deus mandou você fazer de outro jeito. Vai ficar muito mais fácil. Muito mais fácil. Nada quebrado. Nada faltando. Nada fora do lugar. A paz que excede todo entendimento, sendo gerado dentro de você agora. Feche os seus olhos, querido. Deixa essa paz te envolver. Deixa esse movimento do poder de Deus envolvendo você. Deixa Deus falar com você esta noite, querido. Deixa Ele ajustar, deixa Ele organizar aquilo que está precisando ser ajustado. Aquilo que precisa ser limpado, Ele vai começar a limpar. Mas para fazer a limpeza, você precisa da liberdade. É você abrir as portas do seu interior. É você escancarar as portas para que o Senhor possa entrar. Para que o Senhor possa fazer. Deixa Ele fazer. Deixa Ele fazer parte da sua história. E eu te garanto que o de repente de Deus, as coisas acontecendo. O de repente de Deus acontecendo, você não vai entender, mas aconteceu. Porque através da minha e da sua obediência, Deus opera milagres. Deus opera o sobrenatural. Ao ponto de você começar a falar com a autoridade, eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque você está servindo com excelência. Você está sendo organizado. Você está colocando como prioridade o Senhor. Você está colocando como prioridade o seu Deus. Você está limpando a sua casa interior, enchendo do poder dEle, enchendo da palavra. Se enche desse poder. Flua. Levanta suas mãos, querido. E começa a orar. Já agradecendo a Ele. Recebendo essas direções. Obrigado, Senhor, por estar limpando nossa casa. Obrigado, Senhor, que o Senhor está limpando o nosso interior. Obrigado, Senhor, que direções estão chegando para nossas vidas. Obrigado, Papai, porque vamos ter direções sobrenaturais a partir de agora, porque nós estamos obedecendo a Tua voz. O Teu querer, o Teu efetuar vai começar a acontecer. Porque eu não vou desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Eu vou seguir em frente, seguindo a Tua vontade, seguindo a Tua voz. Porque eu confio no Senhor, eu confio na Tua palavra. Porque a Tua palavra é viva e eficaz. Pai, derrama dessa unção, Pai. Uma unção de renovo agora, Pai. Renovando as forças dos teus filhos, Pai. Renovando sim, Senhor Deus. Sendo derramado uma unção do alto da cabeça à planta dos pés deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Renove as forças sim, Pai. Renove assim a ousadia. Ser mais ousada em falar. Ser mais ousada em clamar o teu nome. Porque o Senhor está ajustando tudo. O Senhor está organizando a sua casa, querido.
O Senhor está limpando tudo, olha aí, ó. Começa a enxergar a casa limpa, começa a enxergar tudo dando certo, começa a enxergar as portas sendo abertas aonde que não estava aberto. E aquela paz com alegria sendo derramado, querido. Aonde não vai ter paz, vai começar a ter mais paz. Aonde que não andava, vai começar a andar. Porque o Senhor é contigo. Querido, existe algo borbulhando dentro de você agora, eu creio. A fé sendo aumentada, porque a ousadia do Senhor, a fé sendo aumentada, você começa a enxergar fazendo, correndo a carreira. Mas não pode parar somente num culto de quinta-feira, não. Tem que continuar avançando e correndo sim. Porque ventos vão bater todos os dias. Circunstâncias vão bater todos os dias à sua porta. Mas a diferença é como eu vou reter. Se eu vou reter para mim ou vou entregar nas mãos do Senhor. É assim que Ele faz. Ele quer o seu melhor. Ele quer o seu melhor para você, querido. É o melhor para você. Ele há de suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Glória a Deus. Quem foi abençoado essa noite?